Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 15, o versículo de número 28. Assim está escrito: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aqui temos um relato que Mateus deixou registrado, uma oportunidade em que Jesus estava seguindo o seu ministério, juntamente com os seus discípulos. E em dado momento, quando Jesus vai atravessando ali pelas partes de Tiro e de Sidom, uma mulher cananeia vem ao encontro de Jesus com uma necessidade. Ela tinha em casa uma filha, não se sabe como. Esta filha certamente deve ter dado alguma brecha, alguma dificuldade, e a mulher identificou que a filha dela estava endemoniada, ou seja, possuída por demônio. Os espíritos demoníacos tinham assumido o controle da vida daquela filha. E aquela mulher não sabia como resolver aquela situação. Mas, certamente, pelo que entendemos no transcorrer desta palavra, que quando ela percebe que Jesus está na cidade, ela vai ao encontro de Jesus. Então, certamente, esta mãe, ela já deveria ter algum conhecimento, ouvido alguma coisa a respeito de Jesus, e isso marcou o coração, a vida daquela mulher. Tanto é que nesta oportunidade, com a filha nesta situação, ela não foi a outros, mas ela foi a Jesus. E observe como essa mulher se aproximou de Jesus e as palavras que ela usou diante de Jesus. Diz assim, ó: E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, ou seja, daqueles lugares por onde Jesus estava passando, Tiro e Sidom, clamou dizendo: Senhor. Olha, primeiro reconheceu Jesus como Senhor. Disse: Senhor, filho de Davi. Ela sabia a descendência de Jesus. A profecia dizia que ele seria filho de Davi. Dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia que Jesus era movido por compaixão. Compaixão é a misericórdia. Misericórdia é sentir no coração a dor do outro e procurar fazer alguma coisa para ajudar, para solucionar, para resolver. Então ela estava invocando a ele como Senhor, como filho de Davi e como aquele que tem misericórdia e usa de misericórdia. Quem usa de misericórdia é generoso, é benevolente, é alguém que tem sensibilidade, é movido pela compaixão, porque a misericórdia faz isso. Leva a pessoa a se colocar junto a outros que estão carentes e necessitados e ali exercer a misericórdia. E ninguém melhor do que Jesus para exercer a misericórdia. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o Pai das misericórdias. Ora, Jesus sendo Deus, ele é o Pai das misericórdias. Mesmo ele estando aqui como homem, a misericórdia não o abandonou. E ele utilizava sempre dessa misericórdia. E foi exatamente este o ponto que esta mulher cananeia chegou-se diante de Jesus, pedindo a ele que usasse de misericórdia, não para ela. Veja o interessante, ela não estava pedindo por ela. Ela sentiu-se
na dificuldade da filha por estar endemoniada e queria vê-la livre. Ela não tinha como libertar aquela filha. Então o que ela fez? Ela foi até Jesus. Então ela cria que Jesus podia libertar, como pode. Não só podia, como pode. Ele não perdeu esse poder de libertar. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que diz a palavra de Deus. Então ela diz, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, o estado que ela apresentou aqui, a filha dela para Jesus, era um estado crítico. Ela disse, miseravelmente endemoniada. Se ela dissesse possuída de demônio, tal coisa por ali, ou enferma, mas não, ela disse miseravelmente endemoniada. Ela discerniu que aquilo era demônio, e aquele demônio estava fazendo miséria com a filha dela. E ela foi recorrer a Jesus. Qual foi a resposta de Jesus para esta mulher? Mas ele não lhe respondeu palavra. Neste caso, à primeira vista, a resposta de Jesus para esse pedido tão comovente foi o silêncio. Jesus silenciou. Não disse nada. Não parou, não chamou-a para perto de si, continuou o seu caminho. E quando Jesus continua o caminho, os discípulos se voltam agora para Jesus, como quem diz, o mestre não respondeu nada, ele não vai dizer nada, ele não vai falar nada, então vamos dar a nossa opinião para Jesus. E aí os discípulos chegam para ele, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, quer dizer, pediram, imploraram, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, os discípulos de Jesus não se comoveram com o pedido daquela mulher, com a necessidade, o sofrimento que ela tinha com relação àquela filha. Discípulos são aprendizes de Jesus, mas eles também disseram a Jesus, eles estavam incomodados com o que a mulher vinha gritando pelo caminho, e não com a necessidade que ela tinha. Então ele diz, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, dá alguma resposta aí para ela ir embora. Eles não se sentiram bem com aquela mulher. Infelizmente, no meio evangélico acontece isso. Há pessoas que se dizem servindo a Deus, estão ali, estão ligados a uma comunidade da fé, a uma igreja, e quando chega alguém necessitado, eles mandam embora, sem que se dê atenção, se resolva o problema, se faça uma oração, se peça a Deus para libertar. Não, manda embora. Foi o que os discípulos fizeram aqui. Eles se mostraram realmente frios, insensíveis e de coração duro. Eles não eram movidos pela compaixão como era Jesus. Mas Jesus aqui deu o silêncio porque Jesus tinha um objetivo. O silêncio de Jesus não foi um silêncio assim, eu não vou atender essa mulher. Não foi isto. Ele silenciou, depois nós vamos observar que Jesus atendeu. Deus abençoe Daniel Amaro. Então aqui nós encontramos o seguinte, quando os discípulos disseram para Jesus, olha, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eles não queriam que ninguém viesse gritando. Queria seguir o caminho deles, a passeata deles. Bem, mas Jesus responde agora não para a mulher, mas para os discípulos. Jesus diz para os discípulos o seguinte, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta mulher
não era uma judia, ela era uma cananeia. Portanto, no pé da letra, ela não era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel, portanto, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A própria Escritura diz, veio para o que era seu, as ovelhas perdidas, mas os seus não o receberam. Aí então ele se volta para os gentios, os cananeus, os gentios, os publicanos, as meretrizes, e diz assim, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram do varão, mas nasceram de Deus. Então Jesus voltou-se para este povo que era estranho, que não o buscava, que não o conhecia. Mas visto que os seus o rejeitaram, a porta da graça, a porta da salvação, abriu-se para os gentios e eles entraram, às centenas, aos milhares, e pelo mundo afora, a grande maioria são os gentios, que eram estranhos e que fazem agora parte da aliança, da promessa com a vinda de Jesus. Bem, mas ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher não foi embora, mesmo com aquele insulto, porque eu entendo que foi um insulto dos discípulos, manda essa mulher embora. Ela não foi, ela ficou. Ela sabia o que ela queria e ela sabia que ela tinha ido na pessoa certa. Então chegou ela, olha, ela estava próxima. Então chegou ela e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Olha, primeiro ela clamou. Ela clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu nada, o discípulo mandou despedir. Jesus falou que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, como estava perto, chegou e agora ela não clamou, ela adorou. Veja, o posicionamento dessa mulher mudou. Primeiro, ela clamou, ela pediu. Agora ela já não pediu, ela adorou. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. A adoração é que abre portas e oportunidades. Mas mesmo esta mulher, inclinando-se em adoração, Jesus dá a ela uma outra palavra e diz o seguinte, ele, porém, respondendo, diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Como nós começamos a pensar, a mulher veio com tanta angústia, com tanta aflição, com tanta dificuldade, procurar Jesus, sendo ele a pessoa certa, clama a ele, ele não responde, adora a ele, ele dá uma outra resposta. Será que Jesus naquele dia estava meio nervoso? Não, de maneira nenhuma. Nisto aqui há um propósito. Então, quando a mulher adora e diz, socorre-me, primeiro ela diz, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Agora ela diz, socorre-me, quer dizer, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. E ela fez um pedido com adoração. Ela não obrigou, ela não exigiu de Jesus. O Senhor tem que curar minha filha, o Senhor tem que me socorrer. Não. Quem pede dessa forma, dizendo o Senhor tem que fazer, não aprendeu ainda o que diz a palavra de Deus. Não há no coração o temor, a humildade, a disponibilidade, a renúncia. Porque Ele é Senhor. Ele pode mandar. Nós não. Nós somos servos. Servos têm que se curvar, têm que obedecer, têm que atentar, têm que estar disponível. Esse é o trabalho do servo. E bem feliz será se ele for fiel e obediente. Do contrário, a palavra de Deus diz que ele será lançado em trevas exteriores por conta da infidelidade. Mas aqui Jesus diz, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Se fosse no dia de hoje, com esses movimentos que existem mundo afora, logo alguém ia dizer, Jesus, eu vou processar o senhor porque o senhor me chamou de cachorrinho.
Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus aqui estava dizendo o seguinte: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, pegar o pão daqueles para quem ele veio e dar a estranhos ao concerto. Porque os gentios eram estranhos ao concerto. Eram considerados como cães. Então Jesus diz aqui, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher não se incomodou com o silêncio de Jesus, não se incomodou com o pedido dos discípulos que mandasse ela embora. Ela também aqui não se incomodou quando Jesus disse que não era bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, mas ela deu uma resposta para Jesus. Ela disse, sim, Senhor, com certeza, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Como quer dizer, Senhor, eu não sou filho de Israel, eu não sou ovelha perdida com Israel, mas eu sou como os cachorrinhos que comem ao menos das migalhas que caem da mesa dos filhos. Quando a mulher disse isso, a ação de Jesus mudou totalmente. Agora, isto aqui foi Jesus avaliando a fé daquela mulher, a profundidade da fé com que ela veio, a decisão firmada no coração dela para chegar a Jesus e só voltar para casa com a resposta. Ela poderia ter ido embora no silêncio. Vim falar com Jesus, não me deu nem atenção, vamos embora, não quero mais nem saber de Jesus. Não, ela ficou. Os discípulos mandaram embora, ela ficou. Jesus falou sobre os cachorrinhos, ela ficou. E ela disse isso aqui. Quando ela disse isso, então agora Jesus se volta para aquela mulher e eu entendo aqui que os discípulos nesta hora ficaram corados de vergonha porque eles tinham pedido a Jesus para despedir a mulher sem atendê-la. Sem atendê-la. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Olha, uma fé para enfrentar essa turba, este grupo, a multidão, Jesus, os discípulos que ali estavam, chegar diante de Jesus com a necessidade, com o sofrimento, com uma dor, clamar da maneira correta, reconhecendo ele como Senhor, como filho de Davi e como aquele que tem misericórdia, apresenta a ele o problema e tem como resposta o silêncio e ela não desiste. A fé desta mulher é preciosa. E Jesus segue o caminho e ela segue atrás. Eu não vou para casa, eu não vou ficar aqui, eu não vou voltar derrotada, eu não vou voltar decepcionada, eu só volto para casa com a minha resposta. E os discípulos chegam e despedem. E ela ignora isso. Como quem diz, para mim não está dizendo nada, o meu negócio é com Jesus, não é com os discípulos. E segue. E agora ela adora e pede socorro. Jesus fala do pão, ela fala das migalhas. Quando ela fala isso, Jesus entendeu a profundidade da fé que aquela mulher estava decidida a só voltar para casa quando obtivesse a resposta. O que é isto? É a insistência, é a perseverança, é a maneira de ficar diante do Senhor. Não é buscar em cada ato e palavra de Jesus uma causa justa para falar mal de Jesus, para condená-lo. Não, mas em tudo aquilo foi uma lição, foi uma prova de fé que aquela mulher enfrentou. Mas a fé dela era tão genuína e tão pura que a fé desta mulher não se deixou abater. Deus abençoe o irmão Luiz Félix. A fé dela não lhe deixou abater. Porque se a fé desta mulher fosse abatida no silêncio de Jesus,
na solução dos discípulos, ou na segunda resposta de Jesus, ela tinha sido derrotada. Mas a fé dela suplantou tudo isso. Ela não se deixou levar por estas situações, mas ela manteve ali. Então, no versículo 28, Jesus observou e viu que só tinha uma condição: responder à fé desta mulher e dar o caso dela como solucionado. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ela não chegou dizendo para Jesus: olha, Senhor, eu tenho uma grande fé que o Senhor vai curar minha filha. Eu sou uma mulher de fé. Não precisou dizer que ela era de fé. Ela mostrou com as atitudes dela que a fé dela era verdadeira, era profunda e era grande. Ela mostrou. Então a fé desta mulher não era uma fé de fachada, não era uma fé passiva que fica esperando, não, mas era uma fé dinâmica, uma fé ativa, que vai à frente, que vai em busca, vai na confiança, vai na certeza. Ela foi nesta condição para Jesus. E Jesus agora que declarou. Os discípulos não viram o tamanho da fé da mulher, mas Jesus viu. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Hoje Jesus está vendo a minha fé, está vendo a tua fé, está vendo a nossa fé. E qual é o tamanho da fé que Jesus está vendo em nós? Uma grande fé? Uma fé sadia? Uma pequena fé? Ou não está vendo fé nenhuma em nós? O que é que Jesus está enxergando em nós no dia de hoje? Da mulher, com toda a prova, com todo o teste que ela passou por ali, a fé dela não teve modificação. A fé não se deixou abater. Ela manteve-se intacta, firme, profunda, objetiva. Então Jesus, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo. Isso o quê? A libertação da filha dela que estava possuída por demônios. Seja isso feito para contigo, conforme tu desejas, como tu desejas. Tu vieste aqui em busca da libertação da tua filha, então, mediante a tua grande fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então, observe que, quando a fé é colocada em ação, o milagre é instantâneo. Não vai acontecer daqui 2 dias, daqui 3 dias. A pessoa às vezes faz alguma coisa e promete alguma coisa, diz, marca daqui 15 dias, marca daqui 3 dias, marca 7 dias, marca 30 dias. Com Jesus não tem esse negócio, marca uma semana e você vai ver o resultado. Não. Com Jesus as coisas eram instantâneas, na hora. Tem fé? Tem. Então acontece. A mulher tinha fé. Jesus viu que a fé era grande. Jesus, seja feito contigo conforme tu desejas. E ela desejava isso, desejava. E naquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Se você hoje tivesse um problema difícil em casa, com alguém da tua família, e você fosse a Jesus, a semelhança desta mulher, e fizesse a ele um pedido, e ele te desse como resposta o silêncio, o que você faria? Você continuaria? Ou você voltaria para casa murmurando, reclamando e maldizendo, porque Jesus não lhe deu palavra nenhuma. Ele ficou em silêncio. O que você faria? Ou se ouvisse de alguém que ouviu o teu pedido diante do Senhor e dissesse, Senhor, manda esse povo embora. Esse povo está querendo demais, manda embora.
o que você faria? Você ficaria intrigado com os discípulos? Não quero saber dos discípulos, porque eles julgaram mal a minha causa. Com Jesus também não quero, porque ele ficou em silêncio, ele não me deu resposta nenhuma. O que você faria? A mulher não fez nada. Ela continuou. Ela não arredou o pé. Jesus caminhava, ela caminhava junto. Jesus parava, ela parava junto. Ela foi decidida. Eu só volto para casa quando eu tiver a plena certeza da minha vitória. Enquanto não tiver a vitória, eu não volto para casa. Jesus então se volta e fala sobre os filhos, o pão, os cachorrinhos e as migalhas. O pão, os filhos e os cachorrinhos. E a mulher fala das migalhas que os cachorrinhos comem. Colocou-se na condição. Ela rebaixou-se, quer dizer, ela humilhou-se diante da presença de Jesus. Ela não tomou aquilo como uma ofensa, como um desagravo de Jesus para ela. Ela recebeu aquilo e se desceu mais ainda na presença de Jesus. Mas a fé manteve-se intacta, ativa, dinâmica, poderosa, fé viva. Então Jesus viu a fé e deu a resposta. Quem sabe hoje ele pode estar dando para você também uma resposta, mediante a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E naquela mesma hora, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A partir de então, com a resposta, com a vitória garantida, a mulher volta-se para casa, não volta na dúvida: como vai estar minha filha? Como é que eu vou encontrar ela em casa? Será que ela está melhor? Será que ela ficou boa? Será que ela está liberta? Não! Ela demonstrou diante de Jesus uma fé grande, uma fé viva, uma fé atuante. Então, ao receber a palavra de Jesus, confirmando a sua fé, ela, quando volta para o caminho, ela já volta declarando que a filha está curada. Eu te louvo, Deus, agradeço a teu filho Jesus, porque a minha filha está curada, minha filha está liberta, estou indo para casa, não vejo a hora de chegar para vê-la sã e salva, liberta. E quando ela chega em casa, a filha está liberta. Então veja quão interessante é a fé na vida das pessoas. Tudo na nossa vida em relação a Deus só funciona se tiver misturado com a fé. Se houver fé em nós, tudo quanto há de Deus no nosso relacionamento para com Ele, mediante a fé, é possível. Porque a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Quem não crê, duvida. Quem duvida é incrédulo. Então não vai receber nada. Não há fé. Mas quem crê, quem tem uma fé viva no coração, esta pessoa crê como vendo o invisível. Nada aparente acontece. As coisas continuam da mesma maneira. Mas no campo espiritual, no campo da fé, as coisas não permanecem passivas. Elas são dinâmicas. Elas se movimentam. E quando esta fé é posta em ação, há um comando de Deus no reino espiritual, mediante a fé, que a ordem do Senhor vem e ela vai no objetivo certo. Então, esta mulher atingiu este nível de, no campo espiritual, com a sua fé, ela conseguiu entrar naquele campo com Jesus e ali ela recebeu aquela resposta.
Então, quando ela vai para casa, ela vai caminhando com fé e pela fé. Para vir, a mulher veio com dor, com sofrimento, com angústia, com tristeza, com lamento, com dó da filha que estava sofrendo. Mas agora, quando ela volta para casa, ela não volta dessa mesma maneira. Ela volta adorando, ela volta glorificando, ela volta bendizendo, ela volta agradecida, ela volta certa da vitória. E não diz que ela voltou a Jesus para dizer: Jesus, minha filha continua do mesmo jeito. Não. A palavra de Jesus é uma só. Não precisa dar muitas palavras. Jesus deu a palavra, confirmou a fé, o milagre está resolvido. Não precisa nem ter dúvida. Pode ir na fé, já vai testemunhando, já vai declarando, vai anunciando. Mas não estou vendo, não é para ver. Fé não é de... Se é por fé, não é de vista. Se é de vista, não é por fé. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, de fé em fé. Então, aqui está. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? A fé não se deixa abater diante dos obstáculos. A fé não se deixa abater diante dos obstáculos. Quais obstáculos esta mulher enfrentou? O silêncio de Jesus, a repulsa dos discípulos, a segunda recusa de Jesus. Mas quando ela entendeu e se colocou diante do Senhor, sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer, sem pensar mal, sem fechar o coração, a fé dela transpareceu diante de Jesus e Jesus deu a resposta. E ela recebeu a vitória e foi para casa. Então, a fé não se deixa abater diante de circunstâncias adversas. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.